Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Pai, nós te exaltamos, Tu és digno de tudo, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer, para te exaltar, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a adoração e de todo o louvor. Recebe, Pai, toda a nossa adoração, todas essas palavras de louvor ao Senhor. Nós somos gratos, nós te amamos e te exaltamos, porque o Senhor é digno de tudo. Em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. O Senhor é bom em todo o tempo. Quem crê diz amém. Aleluia. Boa tarde, graça e paz. Tudo bem com vocês? Pode tomar seu assento, por gentileza. Que maravilha, amados, estarmos aqui essa tarde maravilhosa, participamos desse culto de ceia ao Senhor. É uma maravilha, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nesse ambiente para fazer um memorial daquilo que Cristo fez por nós, amém? Você está alegre por isso? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Hoje será uma tarde sobrenatural, uma tarde de poder que Deus irá nos surpreender. Glória a Deus. Queria saber quem fez aniversário durante essa semana ou está fazendo hoje. Aniversário de nascimento, novo nascimento, de casamento. Temos a Gleice, mais alguém? A gente só quer uma desculpa. Se você fez qualquer tipo de aniversário, vem aqui, nós vamos orar por você, amém? Só a Gleice mesmo, né? Oração especial. Então estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida da Gleice, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado, tem guardado ela em todas as áreas da vida dela. Nós declaramos, Pai, presentes esperados e inesperados se manifestando, que ela venha provar cada vez mais da tua fidelidade, da tua graça, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, ela crescendo, Pai, avançando cada vez mais em Ti, na Tua palavra, e ela sendo uma bênção, Pai, aonde ela chegar, em nome de Jesus. Nós liberamos bênção sobre a vida dela, Pai, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia, parabéns, Grace. Salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. O Verbo News está no ponto? Vamos de Verbo News. (19 de fevereiro, culto de ceia, está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de tudo que vai acontecer na nossa igreja, então fique ligado para você não perder nada. Terça-feira é dia de Verbo em Casa e nós sabemos que você ama participar do VC. Então não fique triste, mas excepcionalmente nesta terça-feira não haverá Verbo em Casa em virtude do feriado. Mas na quinta estaremos juntos aqui e é dia de você experimentar do sobrenatural na Quinta do Poder. Uma série de ministrações especiais durante o mês de fevereiro com assuntos ensinados no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Então aproveita essa oportunidade e vem! Falando em Rema, nesta sexta você vai participar de uma aula gratuita do Rema sobre a matéria Como Ser Guiado pelo Espírito com a professora Sameire Andréia. Experimente o poder de uma aula do Rema e viva o que Deus tem para a sua vida. O evento é gratuito e aberto ao público. Vem e traga um convidado. Já no sábado, a gente separa os homens dos meninos no Homens da Caverna às 19h30. Um culto exclusivo para homens. Queremos a caverna cheia, com homens de verdade. Brutos com o caráter transformado. Vem e traz um amigo com você. Simultaneamente, para as mulheres haverá Virtuosas, o culto das mulheres mais prósperas e cheio do espírito dessa cidade. Um momento para você ser fortalecida no Senhor e instruída na palavra. Sábado, às 19h30.
Atenção empresários, empreendedores, profissionais autônomos ou você que deseja empreender ou abrir o seu próprio negócio. Prepare-se, pois no dia 4 de março tem reunião dos visionários às 16 horas aqui na igreja. Esta é uma oportunidade única para você fazer network e receber chaves poderosas para o seu negócio. Vem e traz um parceiro de negócio com você. A nossa igreja está preparando uma programação que vai impactar a sua vida. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Não! O tempo de Deus é hoje. Deus não precisa de um segundo mais para resolver a tua vida. Deus resolve tudo de uma vez só quando Jesus morre na cruz. Mas você precisa de tempo. E você, já passou no Verbo Shop hoje? Lá é onde você encontra livros de diversos autores e vários temas para edificar a sua vida, além de itens como bíblias, copos, camisetas e muito mais. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a sua igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Nossa igreja com muitos eventos para alcançar nossas vidas, amém? Você conseguiu anotar tudo? Eu vou reforçar alguns avisos aqui para você. Infelizmente, nessa terça-feira não teremos VC, em virtude do feriado, mas não fique triste, se anime, gere expectativa que na próxima semana você terá o VC novamente, você vai poder participar, levar pessoas e realmente ser fortalecido nessa palavra, amém? Então, nessa terça-feira não teremos VC, mas na próxima acontecerá normalmente, amém? Outro aviso que eu queria reforçar com você é que as matrículas do Rema estão abertas com 10% de desconto. Então, se você ainda não fez sua matrícula, passe ali na secretaria, colete mais informações, faça sua matrícula. Eu tenho certeza que você que o Rema irá mudar a sua vida. Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida, através de você, e você precisa se preparar para isso. E o Rema vai ser uma ferramenta poderosa que vai ativar algo em você, que irá lhe preparar para que você possa cumprir aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, amém? Então, passa ali na secretaria e nós teremos aqui na quinta-feira, Experimente o Poder. Então, se você ainda não conhece bem o Rema, ainda quer estar namorando, venha para cá, escute essa palavra, experimente, que eu tenho certeza que você vai gostar e você irá fazer a sua matrícula, que ela vai mudar a sua vida, amém? Glória a Deus. E o outro aviso que eu queria reforçar com você, que você viu a nossa novidade, que em abril nós teremos o Prospere 2023. Amados, vai ser algo que vai mudar, vai destravar grandes coisas em nossas vidas. Então se programe e já coloque na sua agenda. Vai ser no dia 21 a 23 de abril. Os lotes já estão abertos. O primeiro lote é vaga limitada. Então não deixe para o final, amados. Nós queremos que você participe desse momento. Isso foi feito para nós aqui da igreja. Então se você deixar passar, pode ser que venha pessoas de fora e pegue o seu lugar. E a gente não quer que isso aconteça. Então se programe, já procure ali a secretaria, procure ali os balcões de informações. Os passaportes estão lá. Você já pode coletar mais informações e já garantir a sua vaga, amém? Lembrando que o primeiro lote é limitado. E se você demorar muito, dormir no ponto, você vai ficar sem ele, amém? Então, não deixe de participar, amados. Agarre isso, coloque na sua agenda, faça um esforço. Deus quer fazer algo através de você, Deus quer impactar a sua vida. E nesse evento, coisas irão destravar. Você irá subir mais um nível, você vai experimentar daquilo que Deus tem para você. Então Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas no dia 21 a 23 de abril. O apóstolo Marcelo Carvalho já está confirmado. Futuramente aqui, daqui uns dias, nós iremos confirmar os outros participantes, os outros ministros, mas eu tenho certeza que vai ser bênção demais, gera expectativa. Deus vai falar muito com você, em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Queria conhecer quem está nos visitando hoje pela primeira vez.
Temos alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez, algum visitante? Todos de casa? Temos a mãozinha levantada. Mais alguém? Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Daqui eu consigo ver você muito bem, mas para que a igreja possa lhe conhecer, né? Queria dizer que é uma honra ter você aqui conosco. Nós estamos muito felizes com você aqui, com a sua presença. Fique à vontade, a casa é sua. Se você já congrega em algum lugar, manda um abraço para o seu pastor, para o seu líder. Se não, vem congregar com a gente. Aqui é um bom lugar para você crescer, para você avançar no Senhor e que a palavra venha cada vez mais fixar na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, uma salva de palmas para nossos visitantes. E você que está do lado dele já sabe o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Fique à vontade para cultuar ao Senhor. No final nós temos uma sala preparada para você, né? Deus sabia que você estava aqui, que você viria hoje, e nós queremos apenas demonstrar o nosso amor, a nossa gratidão pela sua presença aqui. Vai ser coisa rapidinho, vai ser coisa de 5 minutos, só para a gente conhecer você um pouco melhor, e vai ter algo para você comer, para você beber, né? E nós queremos demonstrar o nosso amor por você. No final, ou eu vou falar, ou então o ministro irá comunicar o horário de você poder ir lá para a sala, tá bom? Mas fique à vontade, cultue ao Senhor e seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar adorando o Senhor com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você se alegra com isso? Aleluia, glória a Deus. Esse é o momento que Deus nos deu para que nós possamos honrar, para que nós possamos demonstrar a nossa fé e honrar ao Senhor com nossos bens e com tudo aquilo que chega em nossas mãos. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus. A palavra nos diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Amém? Amados, quando nós lemos isso aqui, nós vemos duas coisas que o Senhor quer falar conosco. Deus, ele tem dois propósitos estabelecidos aqui nesse versículo. O primeiro é que ele quer suprir as nossas necessidades, porque ele dá pão para que nós possamos nos alimentar. E o segundo é que ele dá a semente para que nós possamos semear. Então, o segundo propósito disso é que Deus espera que nós sejamos bons plantadores, bons semeadores no reino. E Deus, sabendo que quando nós fazemos isso, cumprimos o princípio, algo é destravado, algo é manifestado em nossas vidas. Deus espera que nós sejamos um fluxo de bênção no reino do Espírito, que nós sejamos um fluxo de bênção para os nossos irmãos que estão ao nosso lado. Por isso que ele fala que quando nós fazemos isso, mais irá nos acrescentar. A nossa sementeira irá transbordar, o pão irá se manifestar, porque a vontade de Deus é que nós sejamos uma bênção, não somente para nós mesmos, mas que nós possamos, através de nossa vida, ser um fluxo, onde o reino irá ser abençoado, onde o irmão irá ser abençoado através de nossas vidas. Então, amados, Deus, ele quer que você seja um canal de bênção. Deus quer que eu e você seja esse canal de bênção, a qual ele pode contar, e sabendo que quando chegar em nossas mãos, será distribuído, e que o reino irá avançar, e que o irmão que está ao nosso lado também será abençoado pelo aquilo que vai chegar em nossas vidas. Então, mas nós temos aqui a oportunidade de estar cumprindo um princípio. Quando você devolve o dízimo aqui à casa do Senhor, você está cumprindo um princípio. Quando você está ofertando, você está cumprindo um princípio. E quando nós fazemos isso, amados, aquelas bênçãos que estão descritas lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que já está estabelecida, que já está sendo doada por nós, isso irá se manifestar em nossas vidas. Por isso que nós vemos pessoas sendo abençoadas, quanto mais dá, mais chega, mais dá, mais chega, porque esse é o propósito de Deus, que esse fluxo seja contínuo na minha vida e na sua vida, amém? Então, com esse
entendimento, eu convido você a separar o seu dízimo, a separar a sua oferta, para que nós possamos praticar esse princípio. Hoje também nós temos o projeto Bem na Hora, né, que são alimentos que estão alcançando pessoas, alcançando a comunidade através da nossa igreja. E Deus conta comigo e com você também para que nós possamos fazer esse projeto avançar. Pessoas têm sido abençoadas, pessoas têm sido agraciadas com isso. E aí o versículo 11 está sendo cumprido pelo que o Senhor diz, que pessoas têm dado graças a Deus através de nossa vida. Então, quando você traz um alimento, quando você traz seu dízimo, a sua oferta aqui, eles são utilizados para abençoar pessoas, para abençoar o reino. E pessoas que recebem esses donativos, pessoas que são ajudadas por essa igreja, elas levantam a mão e dizem: Pai, obrigado, graças a Deus porque chegou. Então Deus espera que isso passe por mim e passe por você. Nós fazemos parte dessa visão, nós fazemos parte desse momento, e Deus, Ele tem um propósito na minha vida, na sua vida e nessa igreja. E nós precisamos cumprir, porque Ele está às portas aguardando que nós façamos isso. Amém? Então convido você a separar seu dízimo, a sua oferta. Vamos orar, vamos consagrar. Você que está em casa também pode participar desse momento. Você tem um QR Code aí, tem um Pix que você pode estar fazendo. O importante é que você não possa deixar de participar. Ferramentas e meios já estão aí disponíveis para você, e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Você que está aqui, se quiser fazer de maneira em espécie, nós temos um envelope aí na sua frente, na sua cadeira. Se não, nós temos as nossas tesoureiras com as maquinetas de cartão de débito e crédito ali atrás, que você pode também estar passando e entregando, devolvendo o seu dízimo e realizando a sua oferta. Amém? Então, você já separou? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graça porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez chegar em nossas mãos. E nós queremos, Pai, cumprir os princípios. Queremos, Pai, te honrar através do nosso dízimo, das nossas ofertas. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, multiplicando conforme a Tua palavra diz, em sua totalidade. E cremos, Pai, cada um aqui sendo um fluxo de bênção para o Teu reino, para as pessoas ao nosso lado. E nós declaramos, Pai, que mais irá chegar, mais irá chegar, mais irá chegar conforme a Tua palavra diz. É assim que nós cremos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Venha com alegria, meu amado. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente. Tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história. Tu és Jesus, Jesus, te exaltamos para sempre, soberano, onipotente.
te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória ao autor da nossa história, tu és Jesus, Jesus. Aleluia. Nós te damos graças, Senhor, por essa tarde preciosa. Obrigado, Pai, por tudo que você tem feito nas nossas vidas. Temos tantos motivos para nos alegrar em você. Nos alegramos, Pai, porque você nos deu a salvação, você nos deu a vida eterna. Obrigado porque nessa tarde nós celebramos a vida abundante que Jesus nos deu. Te agradecemos, Pai, porque você tem cuidado de nós. Cada uma das nossas necessidades tem sido supridas por você, segundo a sua riqueza em glória, e nos alegramos em você. Te adoramos, Pai, nessa tarde por tudo que você é. Te bendizemos, te exaltamos. Santo é o teu nome, poderoso, fiel, verdadeiro, maravilhoso, autor da vida, aquele que nos amou primeiro. Te rendemos, Pai, toda a honra e toda a glória nessa tarde. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade. Estamos abertos para receber tudo aquilo que você tem para nós nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Fala, faz e opera segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Gente, obrigado. Graças a Deus. Que bênção. Oh, aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz assim para ela: você está animado? Se não está, se anima. Que coisa boa, irmãos, que coisa boa. O mundo nesse momento está aí perdido no carnaval, sem propósito, sem rumo, sem destino. Pessoas perdidas, realmente tentando de alguma forma aliviar a sua dor, aliviar a sua falta de perspectiva em vícios, em prazeres da carne. Mas graças a Deus, porque nós estávamos ali, naquele lugar, naquele charco de lodo. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos amou. Graças a Deus, porque nós escutamos a voz dEle. Graças a Deus, irmãos, porque nós nos apegamos a essa palavra. Graças a Deus, porque recebemos salvação, vida eterna, propósito. Hoje nós não vivemos como seres humanos comuns, mas nós temos a vida de Deus dentro de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, com a certeza e a convicção de que em breve nos encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos eternamente com Ele. Meu Deus do céu, isso é motivo para ter alegria. O mundo agora precisa beber para sorrir, irmãos. Eles precisam de drogas, de prostituição, para eles poderem sorrir, ter algum alívio, algum prazer. Mas nós vivemos debaixo de prazer e alívio do Senhor. Meu Deus do céu. É por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra, o povo mais alegre dessa terra. Você tem motivo, irmão, para estar sorrindo, alegre, dançando, celebrando, festejando, porque a Bíblia diz que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Então, se você é mais do que vencedor e crê nessas verdades, dá um glória a Deus aí animado. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Graças a Deus! Hoje, dia de ceia, vamos celebrar a ceia e eu quero falar um pouco sobre unidade. Se você gosta de anotar as mensagens, eu quero mesmo estar incentivando você a estar anotando as ministrações e a estar também acompanhando a gente pelo YouTube. É muito bom a gente ouvir a palavra aqui na igreja, mas quando chegar em casa, talvez amanhã, talvez terça-feira, dá uma outra ouvida na palavra, aquilo vai fixar melhor em você. E nós temos esse recurso precioso que é o YouTube. Amém? Então eu quero motivar você a anotar e a também depois, quando chegar em casa, você está assistindo também essa mensagem novamente pelo YouTube. E o tema da mensagem de hoje é o poder da unidade. Eu queria que você abrisse comigo lá no Salmo 133.
Glória a Deus. Salmo 133. O pessoal dos adolescentes fizeram um desafio com os adolescentes, a liderança, para os adolescentes trazerem Bíblia de papel. Achei muito legal isso, né? Bíblia mesmo de papel. Acho que eu vou fazer esse desafio com a igreja também. Muito bom. É bom para o pregador quando ele pede para abrir no versículo, ele ouve aqueles barulhinhos. Barulhinho das páginas. Você abriu o Salmo 133, verso 1, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Eu gosto desse salmo, ele fala precisamente sobre a intenção de Deus no que diz respeito à unidade e sobre os benefícios que a unidade traz. Então, quando nós falamos sobre unidade, nós estamos falando sobre um pilar da igreja. Igreja não existe sem unidade. Algumas pessoas dizem assim: mas eu sou igreja. É verdade, você é igreja individualmente, mas você não foi criado para ser o indivíduo, você foi criado para o coletivo. Desde o início da humanidade, o propósito de Deus é que nós, seres humanos, vivamos em coletivo, vivamos de uma maneira coletiva, no social. Quando ele disse para Adão, o mandamento que ele trouxe para Adão, na aliança que ele fez com ele falou sobre multiplicação, sobre eles serem fecundos, se multiplicarem. Então Deus estava falando sobre mais de uma pessoa, ele estava falando sobre o coletivo. Não é propósito de Deus que você ande sozinho, que você seja um lobo solitário, não. Deus não criou você para ser lobo, Deus criou você para ser ovelha. Deus não tem filhos lobos, Deus tem ovelhas. Filhos que são ovelhas. E ovelhas não vivem separadamente, individualmente. Ovelhas vivem coletivamente. Você está aqui? E aqui ele está falando, trazendo um princípio através de Davi. Davi, inspirado pelo Espírito, ele escreve sobre isso. E ele fala que como é precioso, né? Como é precioso, ou como é bom e agradável para Deus que os irmãos vivam em unidade, vivam em união, né? Tem até aquele cântico antigo, o pessoal mais antigo deve lembrar, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra, né? Vocês são muito novinhos, né? Quem tem mais de 15 anos de crente lembra dessa música. E aí ele continua no verso 2, ele diz: como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba e a barba de Arão. Ele usa aqui a figura de Arão. Arão era o líder dos sacerdotes. Então, Arão ali está representando a autoridade espiritual. Então, ele está falando que quando os irmãos vivem em unidade, é como o óleo que desce da cabeça do líder, do pastor. E ele vai descendo pela barba e ele vai alcançando os outros irmãos, os outros membros daquele corpo. E aí no verso 3 ele diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Às vezes a gente lê esse texto e a gente não entende muito bem. O que é o Hermon? O monte de Hermon, o monte Hermon, ele ficava lá no norte de Israel. E ele tinha um orvalho que vinha no amanhecer, né, na madrugada, e aquele orvalho, aquela névoa, né, cobria aquele lugar. E ele está falando que lá no monte Hermon, de onde vinha esse orvalho, ele desce para os montes de Sião. Só que os montes de Sião não ficavam perto lá do monte Hermon. O monte Hermon ficava no extremo norte, já fronteira com o Líbano. Mas os montes de Sião ficavam no sul, lá próximo a Jerusalém. Então nós estamos falando de uma região muito longe, muito distante uma da outra. Nós estamos falando de o país sendo atravessado, o país de Israel sendo atravessado. E o que isso quer dizer para nós? Está dizendo que quando a gente vive em unidade, a bênção do Senhor, como o óleo que vem descendo, ele alcança todos nós, mesmo que estejamos distantes uns dos outros. Mas se estivermos em unidade, aquele orvalho vai nos alcançar.
E aí ele continua dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tem muitos irmãos que não têm desfrutado de bênçãos na igreja. Embora a Bíblia diga que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. A bênção é para você. A bênção está disponível para você e Deus quer que essa bênção se manifeste sobre a sua vida. E às vezes ela não tem sido manifesta porque a gente não tem andado em unidade. Eu quero ressaltar isso essa tarde. Eu quero trazer esse ensino para você, que andar em unidade é algo precioso. E nós precisamos saber andar em unidade como igreja, como um corpo. E nada melhor do que falar sobre isso na ceia. Porque a ceia exemplifica justamente isso. A nossa unidade, a nossa união. Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para estabelecer a sua igreja. E como igreja, nós precisamos entender que somos o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. E como corpo, precisamos estar unidos. Uma mão não pode ser contra o pé. O cotovelo não pode ser contra o joelho. Precisamos andar em harmonia. Precisamos andar bem ajustados. Precisamos andar em unidade. E eu sei que algumas pessoas, elas têm dificuldade em andar em unidade. Talvez pela criação, talvez pelo meio em que vivem, elas acabam se acostumando com um ambiente de divisão, um ambiente de discórdia. Eu sei que isso não acontece aqui, isso acontece em outros lugares, em outros estados, mas tem pessoas que têm dificuldade em lidar com unidade, tem pessoas que têm dificuldade em receber ordens, comandos, em obedecer autoridades. Amém? Mas quantos sabem, irmãos, que não importa a nossa criação, o meio que a gente vive, a gente precisa entender que nós somos novas criaturas. Nós precisamos entender que nós nascemos de novo. E não nascemos da carne e do sangue novamente. Não voltamos para o ventre da nossa mãe. Mas nós nascemos do Espírito. Somos novas criaturas. A Bíblia fala que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Dá um ajuste aí. Vocês não entenderam minhas mímicas não, né? O pessoal pensar, o pastor está no espírito, fazendo. O pessoal aqui para ajeitar meu retorno, que não está bom. Então, irmãos, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade em lidar com a unidade. Mas sabe, nós precisamos entender que quando a gente ativa a unidade na nossa vida, nós estamos ativando a maturidade. Andar em unidade é você andar em maturidade. Quer saber se você está sendo um crente maduro? Como é que está a sua unidade? E eu sei que todo mundo aqui, se eu perguntar, quem aqui anda em unidade? Todo mundo vai levantar a mão. Mas sabe, a gente só é provado se a gente está realmente alinhado com a unidade bíblica, a unidade que Deus espera que a gente pratique, quando nós somos provados em relação a comandos, quando é pedido alguma coisa para você, quando o seu líder pede alguma coisa para você, quando é estabelecido alguma coisa lá no seu VC, quando é estabelecido alguma coisa aqui na igreja, aí é que nós testamos a nossa unidade, se estamos realmente andando em unidade. E unidade é um princípio tão precioso e tão forte, que ela não precisa se limitar somente à igreja. Quando nós andamos em unidade, isso ultrapassa as paredes da igreja. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, a gente anda em unidade. Agora entenda, a gente não precisa andar em unidade naquilo que fere os princípios bíblicos. Mas naquilo que não fere o princípio bíblico, que não fere a palavra, a gente precisa andar em unidade. Unidade é algo precioso. Unidade é algo que é, como a palavra diz, é como um óleo que desce. É como um óleo precioso, um unguento que é derramado sobre as nossas cabeças. Você está aqui, querido? E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada. Ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em unidade. Significa que, ao contrário, também é muito ruim. Quão ruim e quão desagradável é que os irmãos vivam em divisões, em discórdias. Deus não criou você para andar dividido, Deus não criou você para andar solitário, Deus não criou você para ser aquela voz revolucionária na igreja. Deus criou você para andar em unidade.
Ah, pastor, mas eu fui líder estudantil, eu fui líder do Grêmio da minha escola, eu fui líder como é o nome, da faculdade? Do Centro Acadêmico. Isadora foi líder, ela sabe que é isso. Eu sou líder do Centro Acadêmico lá da minha faculdade. Então eu gosto mesmo de me opor. Quando tem alguma coisa na igreja, eu sou o primeiro a me opor, porque a oposição traz benefícios. Irmãos, igreja não é democracia, igreja não é um cenário político. Igreja é uma teocracia, é Deus quem manda. Você está aqui? Então, se você discorda de alguma coisa na igreja, é melhor você procurar um outro lugar. Porque a igreja não é lugar de discórdia. A igreja é lugar de unidade, de amor. Aleluia. E a unidade, ela possui 3 pilares. O primeiro, submissão. Precisamos nos submeter às autoridades, ao pastor, aos líderes, à liderança constituída, o líder de VC, o líder de departamento, a diretoria da igreja, os ministros auxiliares. Mas nós também precisamos nos submeter uns aos outros. Isso é bíblico. Porque tem pessoas que dizem, não, eu só me submeto a quem é autoridade. Se é autoridade, eu sou índio, você é cacique, eu só me submeto a cacique. Aí quer dizer que você não se submete a outro índio. Não, irmãos, nós nos submetemos uns aos outros. Você está aqui? Então, submissão é um pilar da unidade. Nós precisamos entender isso. Segundo pilar, ceder para um fim maior. O que é isso? Não importa a minha vontade, o que eu acho que é o certo. O que importa é a visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Qual é o propósito de Deus? Estou dentro. Ah, mas eu acho que não vai ser tão bom assim, mas eu alinho meu coração. Eu alinho meu coração, como se fosse minha ideia. Sabe, na igreja é cheio de gente assim, ó. Faz parte de um grupo ali de liderança, mas ela nunca, sabe, ela nunca opina, ela nunca ajuda, porque ela tem uma discórdiazinha no coração. E aí o líder fala, ó, vamos fazer tal coisa. Aí ela não concorda, mas aí ela faz ali com aquele coração meio, né, descomprometido, descompromissado. Agora depois ela é levantada como líder. Aí como essa pessoa é levantada como líder, aí pronto. Aí ela faz tudo, ela faz aquilo, ela aparece. Por quê? Porque está levando o nome dela. Diga misericórdia. Isso não é unidade. Irmãos, unidade é a gente fazer aquilo, ainda que a gente não entenda bem, ainda que a gente não concorde 100%, mas a gente alinha o coração. E a gente faz como se fosse ideia nossa. Isso é submissão. Isso é ceder para um bem maior. Isso é ceder, irmãos, para um propósito maior. Então não faça as coisas na igreja só se levar o seu nome. Ah, está levando o meu nome agora eu vou dar o meu gás. Aí quando ela leva o nome dela, ela chega cedo, aí ela faz as coisas, ela contribui, ela ajuda, ela, sabe, ela investe. Mas quando ela estava lá servindo, ela não fazia dessa forma, porque não levava o nome dela. E igreja, irmãos, não existe isso. Em igreja, todos nós somos coadjuvantes. Sabe, na igreja é o contrário do mundo. No mundo a gente trabalha para o nosso nome ser visto. No mundo a gente trabalha para a gente ser lembrado. Mas na igreja, irmãos, a gente trabalha para o outro ser lembrado. A gente promove o nosso irmão. A gente promove as pessoas que estão do nosso lado. Mas a honra, irmãos, e a glória sempre precisam ser para Deus. É muito bom. É por isso que tem um provérbio muito precioso, que ele diz que sejam os lábios de outra pessoa aqueles que te louvam. Que não sejam os nossos lábios. Porque tem pessoas que são tão carentes, né, que ficam falando, olha, eu fiz isso, eu sou bom naquilo. Tem pessoas que vêm se apresentar para mim, né? Olha, pastor, tudo bem? Prazer. Meu nome é missionário fulano de tal. Aí quer dizer, teu nome é missionário, que nome bonito. Missionário, tem um missionário. Não, não é. É porque as pessoas querem mostrar o cargo que ela tem. Meu nome é missionário fulano de tal. Eu prego, louvo, canto, faço cruzadas, eu caio, levanto, desapareço, flutuo. É mesmo, e o teu chamado, qual é? Os 5 dons ministeriais. E olha, eu já fiz uma cruzada em tal lugar, eu já pastoreei igreja não sei aonde. Não, irmãos, que não sejamos assim. Que a gente não promova a nós mesmos, que a promoção seja para o reino. Que promovamos o reino, que promovamos o Senhor. Você está aqui?
Aleluia. E se for para promover alguém, a gente promove o nosso irmão. Pode ser que você perca uns pontinhos com a liderança, mas você está ganhando os pontinhos com Deus. O que importa, agradar a homens ou agradar ao Senhor? E como anda o seu coração? Será que o seu coração é tão orgulhoso, é tão carente, que você só se move por elogios? O pastor não elogia o meu departamento, o pastor não elogia o meu VC. Você precisa de elogios? Aleluia. Primeiro pilar, submissão. Segundo pilar, ceder para um fim maior. Terceiro pilar, comunhão. Como está a sua comunhão com os irmãos? Você conversa com os irmãos aqui na igreja? Quantas pessoas você conhece aqui na igreja? Quantas pessoas você se relaciona? Quantas pessoas você já jantou junto aqui na igreja? Quantas pessoas você já chamou para a sua casa? Quantas pessoas você foi visitar a casa delas? Dependendo da sua resposta, isso mostra onde está o seu lugar na comunhão e no corpo. Isso mostra onde está o seu lugar na unidade. Sabe, irmãos, comunhão com os irmãos não é uma coisa que é uma escolha nossa. Comunhão com os irmãos é algo que é tão precioso, que é tão importante e relevante, quanto ouvirmos a palavra, quanto virmos para o culto. Um amém, obrigado, uma pessoa concorda, que bênção. Você precisa ter comunhão com seu irmão. Pastor, eu não me misturo com essa gentalha. Então você está no lugar errado, Kiko, tesouro. Você está no lugar errado. Nós precisamos nos misturar, nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós somos um só. E esse tempo, irmãos, que a gente gasta conversando com o nosso irmão é algo precioso. Sabe, o irmão Reagan, ele disse que uma das formas de a unção ser compartilhada é nos momentos de comunhão. Às vezes a gente nem está falando sobre a palavra, a gente está falando sobre coisas aleatórias, mas influências estão sendo trocadas. E às vezes a gente não está dando preferência para os nossos irmãos, enquanto a Bíblia diz que nós precisamos preferir uns aos outros em honra. E às vezes a gente prefere a pessoa que é do mundo. Às vezes a gente prefere um amigo do trabalho, às vezes a gente prefere até mesmo um parente, e nada contra, mas nós precisamos dar preferência aos nossos irmãos. Então sente à mesa com ele de vez em quando, vá comer uma pizza, isso é saudável. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em... eu não quero comer pizza, leve para sua casa, almoce com um irmão. Mas eu não quero na minha casa, pois inventa alguma coisa. Mas é importante, irmãos, nós termos comunhão com os nossos irmãos. Era a parte que você dava um amém, saia correndo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Aleluia. 1 Coríntios 1, 10. Essa é a passagem que o apóstolo Bud sempre lia para nós em todas as nossas conferências de ministro, reuniões de pastores. E graças a Deus, porque esse texto ainda continua sendo lido pela Mama Jane em todas as nossas reuniões nacionais do ministério. Esse é um texto muito importante para nós. E ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Olha que coisa interessante. Paulo dizendo: olha, eu rogo, gente, eu imploro a vocês, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Será que nós estamos falando as mesmas coisas? Você que é ministro dessa igreja,
Você tem falado as mesmas coisas? Aquilo que está na nossa visão, na nossa doutrina? E ele diz: e que não haja entre vós divisões, antes sejais o quê? Inteiramente. É possível alguém ser unido, mas ele está dizendo que não é simplesmente você ser unido com seu irmão, mas ele está falando sobre ser inteiramente. Ou seja, você tem que se dar por inteiro nessa unidade. Você tem que se dar por inteiro nesse relacionamento. Você tem que se dar por inteiro naquilo que é a visão de Deus para nós como igreja. Ele diz: e que não haja entre vós divisões, grupinhos, panelinhas, partidos. Ah, eu só ando com fulano, eu só ando com ciclano, eu só ando com o povo do meu VC. O outro VC eu não ando com eles, eu só ando com as pessoas do meu departamento. Você está causando divisões quando você fala isso. Porque a Bíblia está dizendo que nós devemos ser inteiramente unidos. Ele diz, na mesma disposição mental. O que é a disposição mental? Pensar as mesmas coisas. É o Projeto Farol? Estou dentro. É vigília que vai ter? Estou dentro. É o Prospere que está chegando aí? Estou dentro. Ah, mas tem que pagar. Quanto é? O primeiro lote é 70. Só? Oh, aleluia. E no mesmo parecer. E aí é interessante porque ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Eu gosto dos da casa de Cloe. Sabe quem são os da casa de Cloe? São os famosos X9. Aqueles que entregam os outros irmãos. Está acontecendo um problema, chama os da casa de Cloe. Aleluia. E os da casa de Cloe foram lá e informaram a Paulo que estavam havendo contendas. Aleluia. E toda a igreja tem os da casa de Cloe, irmãos. E eu fui informado pelos da casa de Cloe. Aleluia. Eu quero dizer para você, nós precisamos andar unidos, na mesma disposição, no mesmo parecer, sem que hajam divisões no nosso meio. Se houver divisões, irmãos, não há crescimento. Se houver divisões, não há bênção. E há bênção coletivamente, mas também individualmente. Não há crescimento coletivamente, mas também não há individualmente. E eu falo muito isso para a liderança dessa igreja. E se algum dia você vê alguém da liderança, algum ministro dessa igreja, irmãos, com contendas, falando mal uns dos outros, falando mal de mim, falando mal de alguém, você pode me procurar, você vai ser um dos da casa de Cloe. E os da casa de Cloe, eles não são os fuxiqueiros não, porque só é fofoca quando a gente fala para quem não resolve. Mas quando a gente fala para quem resolve, não é fofoca não, amém, irmãos? Você está aqui? Ah, não, pastor, eu não vou me envolver em confusão não. Então você vai estar sendo cúmplice. E tem mais, quando alguém chega para falar algumas coisas com você, você precisa entender o porquê que ela está falando com você. Por que ela se sente confortável em fazer fofoca para você ou ao falar mal de alguém para você? Então você tem que deixar ela desconfortável. Eu vou falar para esse lado aqui eu acho que está. Quando alguém chega para você para falar mal de outra pessoa, seja de uma autoridade, seja de um irmão, aquela pessoa, você precisa questionar o porquê que ela está confortável para falar aquilo para você. Porque se você é um homem de Deus, um homem de integridade, aquela pessoa não pode ficar confortável em falar para você, porque ela vai ficar com medo de ser repreendida. E se ela não tem o medo de ser repreendida, é a primeira vez, aí você tem que pôr o medo nela. E dizer, irmão, ó, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei qual é a sua intenção, mas isso que você está fazendo não é algo que vai acrescentar. Duvido que ela continue a conversa. Duvido que se espalhe. Sabe por que existe fofoca? Porque tem pessoa que ouve. E se você não vai resolver o problema, meu irmão, e se chega para você, você podia dizer, foi assim, pois só um instantinho, fulano, vem cá. Ó, a pessoa aqui está falando mal de você.
É verdade? Nunca mais, irmãos, isso acontece. Aqui nessa igreja nós cremos em prosperidade. Eu vou repetir, aqui nessa igreja nós cremos em prosperidade. Ah, é a teologia da prosperidade. Não, não existe teologia da prosperidade. Isso aí quem inventou foram as pessoas que têm inveja. A gente crê na prosperidade bíblica. Não foram homens que inventaram isso. Isso está escrito na Bíblia. São pessoas leigas, pessoas que não leem a palavra, ou pessoas que são invejosas, acomodadas na vida, frustradas porque não conseguiram nada e falam mal de quem está tendo resultado na palavra. Porque é possível você prosperar com princípios mundanos, mas é possível também você prosperar com princípios bíblicos. A Bíblia é um livro de prosperidade. Marcos capítulo 10, verso 23... Eu não preciso provar isso, mas eu gostaria de deixar isso registrado, né? Para que não haja divisão no nosso meio. E diz assim, Marcos capítulo 10, verso 23, diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Aí, pastor, está vendo? A Bíblia não fala sobre prosperidade, não. Jesus está combatendo. Continua o texto. Verso 24, os discípulos estranharam estas palavras. Jesus disse, olha, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos estranharam. Por que os discípulos estranharam, meu irmão? Por que os discípulos estranharam? Porque Jesus já havia ensinado o contrário disso. Ah, meu Deus do céu. Os discípulos estranharam esse ensino de Jesus. Oxi, que Jesus está falando isso? Porque Jesus já tinha pregado o contrário. Jesus pregava sobre prosperidade. Jesus ensinou para eles sobre prosperidade. E eles criam, irmãos, que todos eles já tinham riquezas. Eles criam nas riquezas. Eles criam que não havia problema nenhum você ser próspero. 2 améns. Aí diz, mas insistiu Jesus em dizer-lhes, ou seja, Jesus viu que eles estranharam. Aí Jesus diz, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Ou seja, Jesus explica para eles, porque teve aquele burburinho. Era como se Jesus estivesse contradizendo o ensino dele. Ele está dizendo, não, pessoal, deixa eu explicar melhor. Eu não estou falando que o problema é ter riquezas. O problema é confiar nas riquezas. Aí ele diz, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Porque era o ensino falado, que como consequência da salvação, você recebe a prosperidade divina. Nada mudou, irmãos. Aleluia. Só é pobre no reino de Deus quem quer. Alô? Diga, só é pobre quem quer. Você está entendendo? Que Jesus não estava combatendo as riquezas, mas ele estava combatendo a confiança nas riquezas, o amor ao dinheiro. A Bíblia, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos. A prosperidade bíblica é com um propósito, é fazer o reino avançar, é suprir as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, é mudar histórias, é mudar o cenário ao seu redor, é mudar o cenário das pessoas que estão próximas a você. Aleluia. É engraçado que tem pastores por aí, e tem muita gente aí dando ouvidos e créditos a esses gurus de internet. Cuidado com isso. Tem um aí que tem um sobrenome que é o meu nome. Cuidado com esse aí, venenoso. Tem um outro aí que tem um nome de imperador, eu não vou citar nomes. Mas cuidado, irmãos, com essas pessoas que você tem escutado, tem visto. Ouve esses 2 camaradas para você ver durante um mês se você não está desviado. Daqui a um mês você está desviado. Vai ouvindo. E tem grande visibilidade. E tem um outro aí também. E falam contra a prosperidade. Falam contra a prosperidade bíblica. Falam mal do Rema. Falam mal do irmão Reagan. Aí você vai gastar tempo, ao invés de ministrar a palavra, para falar mal de irmãos. Agora vai ver a vida deles. Doente, depressão.
adultério. Agora vai ver a vida do irmão Reagan. Sabe, quando eu cheguei no Verbo da Vida, muitas pessoas diziam assim, outras pessoas de outras igrejas, diziam, rapaz, você tem certeza que você vai para essa igreja? Lá é uma seita. Quem já ouviu falar nisso? Pois é, lá é uma seita. Eu, seita? Aí eu comecei a ir para frequentar a igreja, comecei a ouvir a palavra. E o que me chamou a atenção é que na minha antiga igreja, o pastor abria um versículo. Mas no Verbo da Vida era toda hora versículo, versículo, versículo. E tudo que era falado tinha um versículo para provar. Tudo que era falado tinha um versículo para provar. Não era coisa aleatória, o que o pastor achava, o que o pastor pensava. Não, era o que estava na palavra. E eu comecei a olhar a vida dos pastores, dos ministros do Verbo da Vida. Sabe, uma vida ilibada, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Enquanto que eu não via isso em outras igrejas, e na própria igreja dos irmãos que vinham falar mal. Os irmãos que vinham falar mal tinham uma vida toda errada. Contra fatos não há argumento, irmãos. Você está aqui? Então tem muita gente aí falando da palavra da fé, falando do irmão Reagan, falando do rema, com a vida toda destruída. Cuidado com isso. Cuidado com esses gurus de internet. Aleluia. João capítulo 10, verso 10. Jesus disse que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Pedir esmola é vida em abundância? Viver pedindo dinheiro emprestado a um e a outro é vida em abundância? Você ficar vivendo, andando de Uber, a pé, é vida em abundância? Efésios capítulo 1, verso 3, diz que Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Viver liso, endividado, é bênçãos espirituais, é toda a sorte de bênçãos espirituais. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, diga aí, Deus é rico. É segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Deus, Ele quer te suprir ou não quer? É um suprimento assim, onde Ele te dá, é só esse pouquinho aqui para você comer. Não, está dizendo que é segundo a riqueza em glória dEle. Salmo 112, verso 3, diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Aleluia. Quer mais? 2 Coríntios 8, 9, diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse pobres. É isso? Vos tornasse o quê? Diga pelo amor de Deus, diga eu sou rico. Não, agora não diga assim, eu sou rico. Não, diga eu sou rico. Diga eu sou rico. Não, pastor, aqui é riqueza em graça, em misericórdia e paz. Não, é riqueza em todas as áreas. Você é rico, inclusive, na área financeira. Pastor, mas eu não estou sem um tostão no bolso. Não quer dizer que isso não já aconteceu na realidade espiritual. Isso não quer dizer que você já não seja rico no reino de Deus. Você já é rico, ainda não se manifestou no natural. Porque para se manifestar naturalmente é preciso fé. E o que você precisa fazer é crescer em fé, declarar a palavra, se posicionar, meu irmão. E você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Romanos capítulo 5, verso 17. Diz assim, se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, ou seja, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Uau! Reinarão em vida. Você não vai reinar em morte. Você não vai reinar na vida após a sua morte. Você vai reinar aqui nessa vida também. E quem conhece aqui um rei pobre? Quem já viu? Rapaz, eu conheço, pastor. Ele é um rei, mas ele é pobre. Você já viu um rei pobre? Aleluia. Diga, eu reino em vida. Gálatas capítulo 3, verso 29. Diz que, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A bênção que estava sobre Abraão, você é herdeiro dela. E a primeira coisa que Deus fez para manifestar a bênção dele sobre Abraão, foi fazer Abraão um homem riquíssimo. A Bíblia diz que Abraão foi um homem muito rico, Isaac foi um homem riquíssimo, a Bíblia diz que Jacó foi um homem muito rico. E essa bênção, irmãos, ela também está sobre as nossas vidas.
Você está aqui? Tem mais 1 milhão de versículos, se você quiser. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz: toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? É que tudo que é bom, toda coisa boa. Sabe, Deus não te dá coisas capengas. Não é da vontade de Deus que você tenha coisas mais ou menos, coisas ruins, que você mora num barraco, numa casa de taipa. Não, é coisa boa. Está falando sobre casas boas, carros bons, empregos bons, bons trabalhos. Você está aqui, querido? Seus filhos estudando nas melhores escolas. Você desfrutando de tudo aquilo que é bom, do melhor dessa terra. Isso é boa dádiva, é dom perfeito. Vem do alto, descendo do Pai das luzes. E a Bíblia diz que não há mudança, nem sombra de variação. Deus não muda, sempre foi assim. Então nós cremos em prosperidade, nós cremos em saúde divina. Isaías 53:3 diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e por suas pisaduras, ou seja, as suas feridas, nós fomos sarados. Atos capítulo 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, diga fazendo o bem. Jesus não fazia o mal, Jesus fazia o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esses dias eu ouvi uma pessoa influente no meio evangélico aqui do Piauí, e ela disse que ela cria na cura divina, mas ela cria também que tinha casos que Deus não queria curar. Meu irmão, Deus ele sempre quer curar. Se a cura não se manifestou, não é culpa de Deus. Aconteceu alguma coisa. Alô? Aleluia. Então aqui na igreja nós cremos em prosperidade, nós cremos em cura divina, nós cremos na Trindade, na santificação, cremos na ressurreição dos justos, na volta de Cristo, cremos nos 5 dons ministeriais, cremos nos 9 dons do Espírito, cremos no batismo no Espírito Santo. É o que nós cremos, irmãos. Está ali, ó. Ali está ali, ó, a nossa cultura. Leia lá. A nossa cultura é o que nós cremos. Nós temos um panfleto aqui que tem tudo que nós cremos. E se você está aqui e você não crê nessas coisas, irmão, procura outra igreja para você ir. Mas aqui nós vamos pregar a palavra. E eu não quero saber de irmãos que não dá nem para chamar de irmão, um sujeito desse, que na hora do culto, na hora da palavra, fica abordando pessoas lá fora e fica mostrando vídeos e mostrando passagens. Ei, se você discorda disso, meu irmão, vá para outro lugar, mas não causa divisão aqui no nosso meio, não. E fica nas redes sociais, falando com um, falando com o outro e fazendo não sei o quê. Ei, vai para outro lugar, meu irmão. Romanos capítulo 16, verso 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Aleluia. Tem gente, não chamo de irmão, porque é lobo. Isso é lobo, irmãos. Isso não é ovelha. Que fica na igreja, para que está aqui? Se você discorda do que é ministrado. Vá para outro lugar. Aí não só discorda, porque podia discordar e ficar calado, que já era ruim. Mas discorda e fica querendo convencer outros irmãos. Você está causando divisão, meu irmão. E grande é o juízo sobre você. E deixa eu dizer algo para você. Eu estou dando uma vacina para a igreja. É meu papel como pastor, não estranha não. Que tem gente que diz assim: pastor, o que está acontecendo? Quem é? Jesus falou, ó, tem um traidor entre nós. Você está aqui, querido? E a pessoa aí fica, pastor, e depois no final vem, pastor, está acontecendo alguma coisa? Aí tem os que dizem, pastor, sou eu. Aí está aparecendo os discípulos, né? Ei, fica tranquilo, fica calmo. Isso é a igreja. Eu estou vacinando. O pastor ele precisa ter o cuidado com as ovelhas, de vacinar as ovelhas. Você está aqui? E eu não sou mercenário. O mercenário é que quando vê o lobo, foge. O pastor, quando ele vê o lobo, ele vai para cima. E ó, eu tenho autoridade para expulsar pessoas da igreja. Está no estatuto. E eu estou falando agora, dando um aviso. Se permanecer, eu vou falar o nome aqui em púlpito. E eu vou convidar a se retirar e vou dizer, não é mais bem-vindo. Então,
ou se ajeita, alinha o coração, vem falar comigo. É engraçado que fala com os irmãos que estão lá fora. Às vezes é os irmãos do trânsito, às vezes são irmãos novos convertidos. Mas não vem falar comigo, né? Porque pode ser, irmãos, que alguém discorde de algo por não entender. E aí ele busca o conhecimento. Pastor, eu não estou entendendo. Me explica, me ensina. Eu quero aprender. Mas não, fica contaminando outros irmãos, trazendo dúvida. É isso que Paulo diz, ó. Não sou eu que estou dizendo. Naquele tempo já existiam pessoas assim, lá na igreja de Romanos, na igreja de Roma. Ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Ou seja, identifica, viu? Fica de olho. Noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Tivemos a conferência aqui, o aniversário da igreja. E aí, irmão não vou chamar de irmão. Um ser humano. Nem ficou no culto. E ficava lá fora falando com outros irmãos, contrariando as manifestações do Espírito. Se não crê, meu irmão, vai para outro lugar, onde crê naquilo que você crê. Vai procurar uma igreja para você. Tem muitas igrejas por aí que não creem no batismo do Espírito Santo. Você está aqui, querido? Em desacordo com a doutrina que aprendeste. Olha só, é exatamente isso aqui. Afastai-vos deles. Se alguém chegar para você falando mal daquilo que é ensinado aqui na igreja, se afasta, meu irmão. É bíblico, se afasta. Você está aqui? E diga para ele, rapaz, você sabia que você está causando escândalo e divisão, biblicamente? Mostra esse texto para ele. Ou então, peraí, só um instantinho, pastor. Porque me chamam para umas coisas, às vezes, que não tem a menor utilidade. Mas para algo que deveria ser importante, devia me chamar. Aleluia. Tiago capítulo 3, verso 13. Falar como o apóstolo Burke. Está quieto aqui hoje, irmão. Não se escandaliza não, querido. Você está visitando a gente também. Isso aqui é a igreja. Nós somos uma igreja séria. Nós levamos a sério o evangelho. E nada pode quebrar nossa unidade. Quem entre vós, Tiago capítulo 3, verso 13, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Essas pessoas que ficam tentando mostrar para as outras que o que é ensinado na igreja é errado, elas querem ser as inteligentes e as sabichonas, se amostrando, mostrando que tem mais conhecimento que o pastor, mais conhecimento que os ministros. E não fez nem o rema. Não fez nem o rema. E quer discutir com alguém. Aí vem mostrar vídeos no YouTube, vem mostrar não sei o quê, passagens bíblicas. Só que a Bíblia está dizendo que se alguém se julga ser sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria. E não querendo confrontar os outros, não querendo ficar disputando quem é que sabe mais. E ele diz, mediante condigno proceder às suas obras. Oh, meu irmão. Graças a Deus eu não sou um pastor carnal. Porque eu podia revelar as coisas. Porque não tem moral, credibilidade para falar de nada. Geralmente, irmão, pessoas que causam divisão na igreja são pessoas que são quebrados, falidos, destruídos emocionalmente. Pessoas que adulteraram, sabe? Pessoas que têm uma vida totalmente errada. Cuidado com essas pessoas. Quem é crente de verdade, irmão, procura praticar a palavra. Andar em amor. (14) diz assim, se pelo contrário tens o vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Essas pessoas têm inveja amargurada, sabe por quê? Porque está quebrada financeiramente. Ela não consegue ver o sucesso de outras pessoas. Quantos aqui, irmão, não chegaram aqui quebrados e hoje estão bem financeiramente? Quantos aqui? Talvez não esteja onde você quer, não. Tem muito mais para acontecer. É de fé em fé, de glória em glória. Amém? Mas você está muito melhor do que quando você chegou aqui. Isso aí eu posso dizer para você. Amém? Aí a pessoa, ela não consegue lidar com o sucesso do outro. Aí ela começa a dizer, e talvez até seja frustrada, porque em algum momento ela tentou, ela até confessou a palavra, mas não creu de todo o coração.
ela fez algo errado e ela não teve os resultados na vida dela. Aí ela começa a dizer que a palavra não funciona, ela começa a dizer que esse negócio de fé não funciona, prosperidade não é bíblico, que é a vontade de Deus, que a gente ande mendigando mesmo. Alô? Isso aí, irmãos, é uma visão da antiga religião. A antiga religião. A antiga religião, você sabe qual é? Amém? A antiga religião, você sabe, né? A antiga religião pregava que tudo que você tinha na vida, você tinha que fazer um voto de pobreza e dar tudo para a igreja. Mas a visão bíblica é assim, ó, você precisa prosperar para você manifestar o reino de Deus aqui na terra. Mas não quer dizer que você vai dar tudo para a igreja, não. O nosso interesse aqui não é que você dê tudo para a igreja, não. O nosso interesse é que você prospere. Por quê? Porque é bíblico. Para que você viva a vida abundante. E aí tem gente que é assim, frustrado. A vida não anda, não consegue ter sucesso na vida. E aí começa a colocar a culpa em Deus. É como Provérbios diz: a estutícia do homem perverte os seus caminhos, mas é contra Deus que o seu coração se volta. E aí começa a falar mal da visão, da doutrina, da igreja, dos ensinos. Sabe o que é isso? Inveja amargurada. Ela queria ter os resultados, mas não tem, é fracassado e fica falando mal, e agora fica tentando contaminar os irmãos. E aí diz que inveja amargurada e sentimento faccioso. A divisão, andam juntos, de mãos dadas. O que é o sentimento faccioso? É trazer divisão. Uns de Paulo, outros de Cefas, outros de Apolo. Trazer divisão no meio da igreja. E aí ele continua dizendo: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria do alto, porém, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, verso 17, e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que se promovem a paz. Eu quero dizer para você que sentimento faccioso, que inveja amargurada, sentimento faccioso, onde há isso, irmãos, ali há toda sorte de coisas ruins. No verso 15 diz que essa não é a sabedoria lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Quem faz essas coisas de ficar lá fora, tentando convencer os irmãos, nas redes sociais, falando mal da palavra da fé, estando aqui, porque eu não digo nem que congrega, né? Estar. Quem faz isso, irmão, está debaixo de coisas demoníacas, influências demoníacas. Tem demônio nos coros. E diz que a sabedoria é terrena, animal e demoníaca. Acho que o animal é forte, né? Porque é uma coisa mesmo primitiva. É uma coisa de bicho. Tome cuidado com essas pessoas, se afaste delas. Quando começar a falar, irmão, o meu ouvido não é pinico. Aleluia. Mateus 12, 25. Jesus fala: quem comigo não ajunta, comigo espalha. E quando ele está falando sobre isso, ele está falando sobre conceitos bíblicos. Porque os fariseus estavam acusando ele de expulsar os demônios em nome de Belzebu. E aí no verso 30, Mateus 12, 30, ele diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se você não ajunta conosco, irmãos, então você está espalhando. É melhor você ir para outro lugar. Pastor, o senhor não tem medo de perder as ovelhas, não? Tenho não. Quem é a ovelha dessa igreja, ouve a voz do seu pastor. Quem é lobo, meu irmão, lobo vai embora. Lobo, a gente não negocia com bandido, a gente não negocia com lobo, a gente não negocia com cobra. Cobra e lobo a gente mata. Ovelha a gente vai atrás, deixa as 99 e vai atrás. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas lobo a gente mata. Quem criou ovelha aqui naturalmente sabe do que eu estou falando. 1 Coríntios 5,11, já estou encerrando.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento. O irmão que fala sobre dízimo, que diz que dízimo não é bíblico, é avarento. Não se associa com esse cara, não. Que diz que não é para ofertar na igreja, não se associa com esse cara, não. Que diz que não pode pagar para vir para um evento na igreja, não se associa com esse cara, é avarento. Mão de vaca, ama o dinheiro. Ele ama o dinheiro, ele ama Mamon, o Deus dele é Mamon. Ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu não posso pagar R$70 para vir para o evento. Mas quando estava no mundo, pagava R$1.000 para um abadá, para ficar lá, se drogando, se prostituindo. Uma camiseta. Você está aqui, querido? Mas está pagando para ouvir a palavra de Deus, o evangelho é de graça. Não, a gente não está pagando para ouvir a palavra de Deus, não, irmãos. É engraçado, é a pessoa que fala mal disso aí, por que ela não paga a passagem dos ministros que vêm? Paga o hotel dos ministros que vêm? Paga a oferta dos ministros que vêm? É simples, a gente não cobra, não. Ou você prefere que a igreja deixe de fazer evento? Não vamos fazer evento, porque a gente não tem condições de trazer uma pessoa. Ou que a igreja fique sobrecarregada, deixe de pagar o aluguel, deixe de pagar os funcionários, água, luz, para poder fazer o evento. Mas essas pessoas que falam, é engraçado, né? Tudo bem, pastor, chega para mim, olha que coisa boa, pastor. Eu não concordo com esse negócio de cobrar, não. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pagar toda a despesa. Mas não faz não, sabe por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. Pessoas assim nem ofertam na igreja, nem dizimam, irmãos. E quer falar mal dos outros, quer criar contenda, porque estão endemoniadas. Que for avarento ou idólatra, idólatra, que ama o dinheiro, que idolatra o dinheiro, ou maldizente, que fica falando mal das coisas da igreja, das programações, das autoridades, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Com esse aí, você não tem nem que ter comunhão, nem sair para comer pizza, nem chamar para a tua casa. Esse aqui sim, esse sujeito aqui, corta da sua lista. Última, João capítulo 10, verso 12. O mercenário, João 10, 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Quem estava dizendo isso aqui? Jesus. O mercenário, quando ele vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu fico na dúvida se um sujeito que faz esse tipo de coisa na igreja, se ele é mercenário ou se ele é lobo. Talvez ele seja um pouco dos dois. Mas eu quero dizer que eu sou pastor, não sou mercenário. O mercenário foge. O mercenário foge do confronto. O pastor não foge não, meu irmão. O pastor vai para cima. E tem um pastor macho aqui nessa igreja. Eu não vou deixar os meus irmãos se desviarem, se afastarem da fé, terem prejuízo em suas vidas espirituais por causa de um lobo. Lobo a gente acerta. E deixa eu falar, e se continuar atacando as ovelhas, eu vou falar em púlpito o nome. Vou falar em púlpito o nome e vou convidar a se retirar da igreja. Ponto final. Andar em unidade é uma evidência de maturidade. Deus nos chamou, irmãos, para o coletivo. Deus nos chamou para a unidade. Não permita que nada fira a nossa unidade. Nós somos um, somos o corpo de Cristo. Aleluia. Está acontecendo um avivamento lá em Augsburg. Quem está vendo, está acompanhando? Uma bênção, né? Que coisa maravilhosa. Unidade. Um grupo de pessoas que se reuniu e começou a orar. E aquilo foi contagiando outras pessoas. É na unidade, irmãos. Na unidade nós conseguimos resultados extraordinários. Então permanece na unidade. É o seu lugar de conforto. As ovelhas, quando está frio, elas se juntam para que elas possam se aquecer umas às outras. Quando uma está doente, as outras se juntam para estar ali lambendo, para estar ali cuidando.
Não permita que o lobo chegue e leve um de nós como ovelha. Mas permanece firme na unidade. Isso vai trazer resultados extraordinários na sua vida e nessa igreja. Fica de pé. Cadê o melhor diaconato do Brasil? Se posiciona. Departamento de música. Vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas eu creio que você aprendeu alguma coisa, amém? Pastor, quem será? Quem é a pessoa? A pessoa que é, ela sabe quem é. Ela sabe quem é, que ela não é doida. Mas isso não é uma indireta. Ah, o pastor está usando o púlpito de indireta. Não, eu estou protegendo o rebanho de Deus. A Bíblia diz, pastoreai o rebanho de Deus. Não por sorte da ganância, não por tristeza, não por constrangimento, mas sendo exemplo, como Deus quer. Então eu estou aqui trazendo para você, irmãos, a verdade da palavra. Eu estou ensinando você na palavra. Não é como esses pessoal por aí que ensina nos gurus de internet, não. Eu estou ensinando na palavra. E se algum dia você for confrontado, me procura, eu vou ter o prazer de ensinar para você, de mostrar para você. Porque às vezes a gente fica com a dúvida e aquilo começa a trazer algum dano na nossa fé. Mas é só falta de conhecimento. Procura alguém que conhece mais a palavra e vai trazer uma instrução para você. Eu vou ter o prazer, meu irmão, de ensinar para você. Amém?